Olá pessoal, sou o professor Thiago Prado, estou aqui hoje então para a nossa segunda aula sobre administração de cargos e salários. Bom, eu acredito que nós façamos essa aula e mais uma para finalizar a questão de cargos e salários. Então eu resumi as minhas falas de hoje aqui em uma parte bem curtinha, porque nosso último vídeo ficou um pouco longo, né? O assunto era um pouco intenso, então acabei que me alonguei demais e o vídeo ficou um pouco extenso. Sobre este assunto de cargos e salário, né, e o benefício que ele traz para as organizações. Então vocês devem ter refletido um pouco sobre os tipos de benefícios e como que ele pode auxiliar uma organização. Ele vai auxiliar no recrutamento e seleção, vai auxiliar nas questões de clima e cultura organizacional e em uma outra série de benefícios. Então, uma organização que estabelece um plano de cargos e salários, né, uma estrutura salarial bem definida, ela tem certamente muitas vantagens por meio dessa ferramenta, tá? E aí, então, dentro aqui as minhas observações para vocês, eu coloquei que uma das partes também muito importante para quem vai atuar com essa questão de cargos e salários é compreender a estrutura do salário. Então, antes de eu estabelecer um programa de salário, é importante eu saber que existem categorias de salário. Então, é importante saber, por exemplo, que existem categorias profissionais de salário, ou seja, vão existir aquelas profissões dentro da organização que eu não consigo mexer demais no salário, porque já são salários e já são profissões com valores previamente definidos pelas suas categorias. Então são casos de médicos, de psicólogos, de contadores. Então são profissões que já possuem uma faixa mínima estabelecida. Eu posso, claro, sem dúvidas, melhorar essas condições se a minha empresa possui uma estrutura financeira para isso. Eu não posso reduzir essas condições, então isso eu tenho que tomar muito cuidado. Então existe esse salário de categoria e existe, depois para a gente poder entender um pouco mais sobre essas estruturas de salário, esses conceitos de salário base, bruto e líquido e o que está inserido dentro de cada uma dessas estruturas. Quando a gente pensa assim, salário base, bruto líquido, ou salário nominal, tem outros nomes, outras categorias que as pessoas utilizam para alocar ou entender esse tipo de salário. Eu vou utilizar essas expressões porque na sequência eu vou trabalhar a questão do departamento pessoal e já vai auxiliar um pouco nesse raciocínio. Porque quando nós estamos lá fazendo a folha de pagamento, entender por esse raciocínio auxilia muito na hora de fazer o cálculo. Então, o que é o salário base? O salário base, a gente sempre vai entender ele como aquele salário do registro, aquele salário que foi combinado entre as partes, aquele salário que será a base para as nossas elaborações, para as nossas composições. Então, ele é a base para que eu faça os adicionais, para que eu coloque outras verbas sobre ele. Então, ele pode ser o salário mínimo, ele pode ser um salário da categoria, ele pode ser um salário aleatório, mas ele é a base para um cálculo, Ele é a base para um determinado valor. Esse salário base não é necessariamente o salário que a pessoa irá receber de forma livre, Esse salário livre, nós chamamos ele de salário líquido. O que é esse salário líquido, então? É quando eu tenho o valor real a receber. Antes de chegar ao salário líquido, eu preciso passar por um valor que nós chamamos de salário bruto. O que é o salário bruto? É quando eu tenho o salário base acrescido de todos os adicionais deste profissional. Que tipo de adicionais existem? A insalubridade, periculosidade, horas extras, DSRs de horas extras, comissões, bonificações, premiações. Então existem vários tipos de adicionais que podem ser acrescidos no salário deste indivíduo. E aí nós vamos chamar essa composição de salário bruto. Então o salário base é aquele inicial, é aquele salário do registro. O bruto é o base mais os adicionais e a partir daí então eu parto para o líquido.
O que vai ser o líquido, então? O bruto menos os descontos. E aí, nossa, infelizmente, né? Existem uma série de descontos que interferem no salário. Então, o salário real, aquele que chega até o trabalhador, ele muitas vezes ele vai ser bem depreciado. Então, por isso que uma estrutura de salários, ela vai ajudar a amenizar todos esses tipos de impactos, né? Porque nós vamos entender a realidade dos salários, né? E a real composição dos salários. Então, essa compreensão é muito importante estar na cabeça de quem irá compor essa estrutura salarial, né? De quem vai fazer o programa de cargos e salários na empresa. Além disso, é importante a gente destacar que essa estrutura salarial ela pode ser feita internamente por meio de um consultor dessa empresa, né? A empresa pode escolher um profissional de recursos humanos que irá trabalhar, irá desenvolver essa estrutura e essa política salarial, ou ela pode terceirizar esse serviço, tá? Então fica a critério da empresa fazer isso. Entretanto, né, quando ela vai terceirizar, ela precisa tomar uma série de cuidados devido às particularidades da sua empresa. E aí é importante também, dentro desse processo, criar-se um comitê de salários. O que seria esse comitê? Um grupo de pessoas que irá ajudar a discutir essas estruturas salariais. E aí quem vai fazer parte desse comitê? Pessoas chaves da empresa, pessoas estratégicas dentro dessa empresa, pessoas que já têm um longo percurso dentro da empresa, pessoas que já conhecem as estruturas e os trabalhos dessa empresa. Então, geralmente um líder do recursos humanos, o próprio analista de cargos e salários que está na frente do processo. Então, algumas pessoas estratégicas que irão colaborar para a criação, a implementação, a avaliação e a continuidade desse processo, tá, gente? O comitê, ele vai ajudar posteriormente. Vamos supor que alguém está se queixando, os líderes das áreas estão se queixando, que o plano não está funcionando, não está atendendo. Esse comitê vai ajudar a avaliar e vai ajudar a dar mais peso nas decisões do projeto de cargos e salários. Então, não fica somente nas mãos de uma pessoa tomar todo esse tipo de decisão, tá? E eu coloquei também aqui quais são as etapas desse processo de construção de um plano de cargos e salários. Então, a gente tem análise de descrição de cargos, que a gente vai chegar até ela hoje, rapidinho eu vou chegar para vocês. Avaliação de cargos, que é quando nós já estamos estabelecendo pontuações e métricas para chegar às faixas salariais. A própria pesquisa salarial, que é o momento onde eu vou conhecer a realidade paga no mercado onde eu estou inserido. As políticas de remuneração, né, a forma como eu vou estabelecer metodologicamente, né, os processos de remuneração da minha empresa, e aí chegando então às minhas estruturas salariais. E por fim, aqui eu já estou me alongando demais, eu queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre a descrição e análise de cargos. Então, a descrição e análise de cargos são elementos essenciais para nós chegarmos a estruturas de salário. Então, eu não consigo chegar a uma estrutura de salário se eu não tenho uma descrição e uma análise de cargo muito bem feita. E aí tem vários críticos, tem vários assuntos que falam sobre isso, que defendem, que criticam essa situação. Algumas pessoas são a favor em colocar o funcionário como participante do processo na descrição e na análise de cargo, outros são contra isso, né? Acham que isso tem que ficar mais a critério dos dirigentes da empresa. Então eu deixo aqui a reflexão para vocês, tá? Eu sou bem imparcial nisso, mas eu acredito também em certos pontos que o funcionário e aquele que está ali na ponta, ele tem muito a contribuir sobre o cargo. Se nós estamos falando de uma empresa que a gestão funciona, é uma coisa, pessoal, né? Se nós estamos falando de empresas com problemas de gestão, é outro. Se nós falamos, por exemplo, de empresas que os cargos e as funções eles estão distribuídos corretamente, ou seja, cada setor desempenha os seus papéis e cada pessoa desempenha os seus papéis, ok, é fácil a gente falar assim que não iremos envolver os funcionários nos processos de descrição e análise de cargos. Agora, se eu tenho uma empresa em que há desvios de funções,
Por exemplo, o líder que passa função para os seus liderados em vez de fazer, ou as pessoas que trocam os papéis, né? Em vez de fazer a sua função, é o outro que faz. Um setor manda, troca de atividade com outro setor e vira aquela bagunça. Então, nesses casos, é complicado a gente falar assim que não vão participar, porque mesmo que eu faça depois, RH, faça essa descrição de cargos, ela não vai ser fiel, ela não vai ser real. E quando eu vou implantar o sistema, ele vai ser fraudulento, ele não vai ter efetividade. E aí eu vou ter uma série de outros problemas. Então, eu preciso tomar cuidado. Quando eu vou abordando esses pontos aqui na aula, é importante vocês vislumbrarem empresas ideais de trabalho. Muitas vezes a gente fica aqui pensando como fazer e alocar tudo isso dentro de empresas pequenas ou empresas com poucos profissionais. E às vezes não vai funcionar mesmo, gente. Às vezes você vai ter que terceirizar, buscar consultorias para dar conta disso em empresas menores. Aqui, quando nós estamos em empresas maiores, né, lá com seus 400 funcionários, com uma equipe de 10 a 15 pessoas no recursos humanos, fica mais fácil, mais confortável vocês vislumbrarem tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, não se preocupem, não se angustiem com essa questão. Qual que é a diferença, então, da descrição e da análise, né? A descrição, ela vai envolver o que o cargo faz. Quais são as tarefas e as atribuições deste cargo? Quais são as tarefas diárias, semanais, mensais, esporádicas, né, anuais deste cargo? Por isso que eu falo para vocês, a complexidade de quem está fora do processo enxergar essas coisas. Uma coisa é eu, administrador, conseguir ver alguns processos, mas é muito complexo eu chegar num setor e eu saber de fato o que as pessoas ali fazem. Se a gente só também vê funções, mas não vê tarefas, aí também fica difícil, né? Porque a tarefa, o tempo que se determina também para cada tarefa é muito diferente. Em setores, por exemplo, atender telefone num setor de recursos humanos é completamente diferente de atender telefone no setor de pós-vendas. Então a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito ou de fixação ou de pensamento errôneo neste momento, porque senão a gente começa a colocar os cargos todos dentro de uma mesma bola e aí não vai funcionar. Tem até um autor, que é o Felipe Pierre, que ele fala assim, conta uma história, né, de uma empresa que foi contratada para avaliar as competências de um determinado grupo de trainees e depois eles teriam que avaliar as competências de todos os outros funcionários de uma empresa. E diz que a empresa daí fez um rol assim, de 1,5 página de competências para avaliar naqueles profissionais. E o grupo que foi contratado para fazer essa consultoria, quando olhou aquilo, se assustou e falou assim, olha, nós não vamos fazer. E decidiu não trabalhar, não fazer aquela consultoria. Largou a mão de ganhar aquele dinheiro, de fazer a consultoria e foi embora. Então nós precisamos entender que as coisas dentro de uma organização, elas não são genéricas. Nós não podemos de forma alguma generalizar as coisas, porque senão nós vamos atrapalhar os serviços dos outros, nós vamos colocar para funcionar um plano de salários que não vai funcionar, e aí você vai ver lá aquele monte de problema, aquele monte de líder reclamando, nossa, esse negócio não funciona, não sei porque que o RH foi fazer isso, foi acabar com as minhas atividades, só fez eu perder tempo. Então isso é uma coisa que a gente precisa evitar, beleza? Então a descrição seriam essas atividades, o que faz esse cargo, né? Quais são as atribuições deste cargo, quais são as responsabilidades deste cargo. A análise é um pouco mais complexa e a análise exige um olhar profissional para isso. O que é a análise? O que o cargo exige do ocupante. Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes para executar aquele cargo? Para eu ser contador naquela empresa, que tipo de conhecimento, que tipo de habilidade, que tipo de atitude eu preciso ter para desempenhar aquele cargo com o máximo de eficácia? Não quer dizer que se eu não tenho, eu não posso atuar naquela área. Quer dizer que se eu tenho, eu vou atuar e vou desempenhar com um pouco mais de eficácia, tá? Depois eu posso fazer um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre as competências, tá, gente? As competências, elas funcionam não de forma
a prejudicar o trabalho, mas a melhorar o trabalho e as condições dos indivíduos, porque nós conseguiremos alocar melhor os talentos das empresas. Quando nós trabalhamos a gestão por competências, eu não vou prejudicar a força de trabalho, pelo contrário, vou melhorar porque eu consigo ter uma análise concreta e uma organização ideal das forças de trabalho. E aí também eu vou determinar na análise de cargos os requisitos mentais, os requisitos físicos, as responsabilidades e as condições de trabalho. E dentro desse processo também, eu já vou finalizando aqui, porque eu falei que ia fazer o vídeo curto e ficou ao mesmo tempo do outro, né? Eu preciso respeitar o organograma dessa empresa, a estrutura, né, dessa empresa. Qual é a responsabilidade, qual é a autoridade? A quem esse cargo deve obediência e a quem esse cargo deve supervisão, né? Quem está acima deste cargo e quem são os subordinados a este cargo? Quem é este cargo lá no meu organograma, né? Ele é um cargo de linha, ele é um cargo de staff, como que ele está desenhado lá na minha estrutura? Então isso também é um processo que eu preciso pensar com bastante calma. Pessoal, eu acho que a aula hoje é isso, senão vou me alongar demais. Na próxima aula a gente dá continuidade aqui na questão da descrição e análise de cargo, daí a gente já entra na avaliação de cargos e a estrutura de cargos, tá? De salário. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, né? Deixa aqui o seu comentário. Um abraço para vocês e curtam aí o nosso material, tá? Um abraço!